Travou um pouquinho o seu agora. Vamos ver se vai funcionar. Não, agora Tá vai. vendo? Deu. Tô vendo, tá me vendo? Tô vendo. Agora tô, né? Não sei quanto tempo vai durar. O negócio tá feio. Tô tudo certinho. Tra... Pra mim, o seu tá travando às vezes. Tá travando aí pro pessoal? Às vezes no comecinho dá uma travadinha. É. Eu tô Hum, dizendo, é boicote do Instagram. A primeira mulher que ia fazer o bate-papo com a gente aqui no Instagram, no meu Instagram, o bicho não funciona. É machista. é. Oh, Instagram é coisa feia. machista. E Mas eu você que acho é que esse uma horário, das 19 é um pouco, né? concorrida, né? Muita live. Pode ser, pode ser que seja isso mesmo. Mas você tenha feito nesse horário, mas teve uma vez que deu problema que desistir. Talvez seja isso, né? Você tá ouvindo bem agora? Deu uma travadinha aqui. Eu liguei de novo na internet de casa, porque eu acho que vai ficar melhor do que da 4G. Vamos ver, qualquer Ah, coisa eu volto para 4G. não, acho que agora tá melhor, que tava travando. Bom, Raquel, vamos lá, vamos trocar Tá o melhor, né? nosso. Vamos lá. Tá, agora tá. Agora que Já é isso. rolamos demais. Já. É, a ideia dessas lives que eu estou fazendo é passar um pouco o pessoal. Eu acredito muito assim que não existe uma única forma de estudar, né? E eles conhecendo algumas histórias diferentes. A passada que eu fiz é um colega meu que largou o serviço público. Acho que são histórias diferentes, né? São formatos, caminhos que cada um segue. E eu quero levar isso para eles, assim. Eu sempre digo, ó, eu não acredito que seja só um jeito de estudar. Hoje todo mundo é coach, né? Todo mundo tem o seu método, assim. O que não falta hoje é solucionadores de problemas, gente que tem um milagre para se passar em concurso, né? Verdade. E eu acho que talvez ouvindo cada uma das pessoas, a pessoa consiga enxergar aquele que mais se adequa, ou aquela pessoa que mais ela simpatiza, aquele caminho que é melhor para ele. Então, essa que é a ideia, a gente conseguir entender um pouco a trajetória do convidado, né? No seu caso, para você contar um pouco da sua história para a gente começar, o que é que você fez no mundo dos concursos, né? Para os concursos que você passou. E aí a gente vai trocando um bate-papo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, também vai perguntando. Ao longo da Isso, manda semana também pergunta. eu pedi para o pessoal fazer sugestão, né? Então o pessoal sugeriu para que a gente abordasse alguns assuntos e a gente vai conversando ao longo da conversa. Mas eu queria que primeiro que você falasse aí um pouco dessa sua trajetória de concurso, né? Se apresentar. Eu Sim. sei que você está morando no norte, né? No meio do mato, sei lá que você fala É, que não funciona a enfim, também. internet. Né? Contar Mas essa isso maluquice aí que é a sua. que tu falou, Sérgio, é muito verdade essa coisa de que nós não temos um método único, né? Eu acho que uma coisa que é bem relevante ser falada é que eu acho que tem muitas formas diferentes, tem imensas uma imensa quantidade de pessoas que podem te passar um método. O que eu acho que é mais relevante? Claro, tu procurar um método que funcione para ti, mas não só isso. Comprar a ideia do método, sabe? Porque, assim, o Sim, que eu vejo de gente, eu testei o método tal, não deu certo, eu testei o tal, não deu certo. Aí testa um monte de método, nenhum dá certo. Não, tu não é um floquinho de neve que não dá certo com nada. Quem sabe tá faltando insistir, pegar um método e não, esse aqui eu vou até o final. Sabe, eu acho que não tem um método perfeito e outro que é melhor ou pior, né? Eu acho que quase qualquer método, se tu levar realmente a sério e fazer tudo que aquela pessoa orienta, muito difícil que não dê certo, sabe? Mesmo considerando que pessoas são diferentes e tal. Mas vamos contar então na minha história, vamos de história. contar a historinha pro pessoal. Ela é bem confusa mesmo, então é melhor explicar, né? Eu comecei a estudar para concurso quando eu era bem novinha, eu estava estudando vestibular, na verdade, e eu acabei fazendo um concurso para uma sociedade de economia mista. E eu passei e comecei a trabalhar. E aí comecei a trabalhar na sociedade de economia mista e peguei um gosto por essa coisa de concurso, porque eu passei numa prova e tive um trabalho e foi bom, né? Eu fiquei 4 anos nessa sociedade de economia mista, sempre estudando. Daí eu estava fazendo faculdade, né? Tinha entrado na faculdade estudando. Aí, durante a faculdade, eu passei passei vários, na verdade, fui nomeada para oficial escrevente. Você é formado em Direito. Direito, mas foi antes de eu me Certo, formar. Aí certo. eu entrei, me nomearam para oficial escrevente, eu trabalhei 1 ano como oficial escrevente, só que eu não gostava. Não era o que eu queria. Daí eu pedi exoneração. Você chegou a Aí, pedir a exoneração e ficou sem nada, então. sim, pedi. E daí eu tomei posse no técnico judiciário.
Daí Você fiquei já um tinha ano. o técnico engatilhado aí? Só uma Já dúvida. estava Já, engatilhado. Já certo. estava. É. Mas aí eu pedi exoneração do técnico também. Eu pedi exoneração, na verdade, foi como se fosse 3 vezes, porque eu pedi da Sociedade de Economia Mista, depois do oficial escrevente e depois do técnico. E eu pedi exoneração do técnico porque eu já estava há bastante tempo estudando para oficial de justiça, eu já estava tendo boas notas, eu já tinha passado em 16º no TRT 11, que é o do Amazonas, eu tinha passado em 16º. E aí bom, vai dar certo, já tá dando certo. Então, se eu dedicar mais tempo, quem sabe eu dê certo mais rápido, né? Esse é o edital do TRT de Santa Catarina, que era o meu sonho, e eu quero saber, eu vou. E aí pedi exoneração do técnico. Eu tava muito bem no técnico, mas não é que se não posso dizer assim, eu não gostava, odiava, não é isso, é que não é o meu perfil. E antes de fazer as provas, eu não pensei nisso, sabe? Eu só queria um cargo. Só E aí queria depois pagar que eu as entrei contas, né? lá, eu entrei e acabei me decepcionando um pouco. E aí depois que eu fui para realmente fazer os concursos com o foco que eu queria, que era oficial de justiça. Hoje eu estou aguardando nomeação para vários TRTs, um, dois, mas o que está mais próximo é o de Santa Catarina, que era o meu sonho. Tem só 2 pessoas na minha frente, quer dizer, uma pessoa na minha frente, depois sou eu. E só que com a pandemia tudo parou, né? Era para ter sido nomeada, na verdade, esse ano já, e daí tudo tá Mas travado. você é de Santa Catarina? Não, você é do Rio Grande do Sul, né? Não, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu sempre sonhei em me mudar para Santa Catarina. Ah, legal. E você falou aí essa suas exonerações, né? Eu Hum. acho que um ponto difícil é isso, é você largar algo que você tem ali. Lógico, quando você largou, talvez aquele primeiro momento que você falou que já tinha Uhum. muito engatilhado, eu imagino que tenha sido mais fácil, né? Mas você me falar um pouco como é que foi essas decisões de largar e mais Uhum. precisamente desse último momento que você resolveu ali largar e aí você ficou um tempo sem nada. Mesmo que você tivesse bem Um colocada, você bom, não estava com nomeado em nenhum canto, né? um bom tempo, na verdade, eu pedi exoneração em julho de 2017 e até agora não fui nomeada ainda, né? Para Não, mas foi o. nomeado no Amazonas, né? Não fui. Você não está Eu como ainda oficial tô... de justiça? não tô ainda. Ah, Eu tô não? esperando, falta 2, criatura. Era pra eu ter sido nomeada esse ano já. O do Amazonas eu não sei se já venceu ou não, mas a chamada ela foi bem, bem ruim. Ah, eu pensei que você estava como oficial. Você foi para aí então por causa do seu marido, que mora lá. Isso. É que não é meu marido, Ah, ele ainda não é meu marido, nós ainda vamos casar. não foi classificado ainda o bichinho? Vai para lascar, Ainda viu? não, Pobrezinha. não, nós ainda teremos esse evento. Não dá pra chamar de marido antes de casar, senão não sai casamento. É verdade. Ele já pediu em É? casamento, pelo menos? Já tem o noivado, tudo organizado? Isso tem há muito tempo. É, eu namorei 13 anos, né? Mas quando eu noivei, eu casei rápido. Não, a gente já tá há 11 anos juntos e a gente noivou. Nossa, a gente noivou faz muito tempo, faz tipo uns 6 anos, eu acho. Não, Mas, olha, eu fui melhor. Eu namorei 13, mas é, casei logo em seguida. Mas voltando mas aos assim, concursos. Então o você negócio largou do e até Amazonas, hoje o negócio do você está Amazonas é sem. que ele passou para a Polícia Federal. E daí ele que Hum. tá. Ele que tá nomeado lá em Tabatinga, no interior do Amazonas, entendeu? Aí eu fico para lá e para cá por causa disso. E o meu que eu tô era para ter sido nomeado agora, né, em 2020, só que com a pandemia não foi. E acho que é uma coisa relevante também de falar que eu só parei de estudar, eu não parei de estudar contando com essas nomeações do TRT. Porque, por Hum. mais que, tipo assim, tá, eu preciso que o cara que tá na minha frente seja nomeado para eu ser nomeada, né? São 2 vagas. E a gente já sabe que uma dessas vagas é garantida, que já tem outro cara que vai sair lá. Mesmo assim, eu não me sentiria confortável em parar de ser a garantia que eu tenho, porque eu passei em outro concurso para a Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa aqui do Estado dentro das vagas. Foi por isso que eu parei de estudar. Entende? Então eu tinha a tranquilidade. Cara, se der tudo errado no TRT, eu tenho um cargo excelente, que é a Polícia Legislativa aqui no Estado, entende? Foi por isso que eu parei. Mas o cargo de polícia legislativa você pode assumir ainda? Sim, como assim posso? Posso. Era para ter assumido já. Não foi, não foi nomeada, não. Não, então, olha o que aconteceu.
Não, essa pandemia acabou comigo. Porque a gente estava tudo pronto para ser nomeada. Eu liguei para lá num dia, perguntei, tá, e aí, qual a situação? Aí eles, ó, precisa autorização da mesa. Só isso que precisa. Aí foi uma terça-feira, lá em março, uma terça-feira, a mesa autorizou. Aí liguei para lá, tá, ó, a mesa autorizou. E aí? Quando é que sai? E ele, não, nós já vamos mandar para publicação até o final do mês. Isso era, acho, dia 16. Até o final do mês vocês estão nomeados. Isso na terça. Aí na sexta, estourou a crise do corona, fechou tudo, suspendeu tudo. E daí agora... Tu acredita numa coisa dessa? Coisa de uma semana. E o sentimento de largar assim, eu acho interessante essa história, porque eu acho que muita gente passa por isso, né? A pessoa está lá no emprego, e lógico, se você largar, talvez você tenha muito tempo para estudar, você tem mais tempo para estudar, e esse binômio de perder aquele dinheirinho ali, né? E ser só estudante, como você falou aí, você pensava em ser nomeada mais rápido, veio um coronavírus, aí tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Então Sim, acontecem aí tem esses que correr. desastres. Exato. Assim, Mesmo assim, valeu a pena? mesmo assim valeu a pena, mas por quê? Principalmente quando eu pedi lá atrás. Foi muito fácil para mim tomar essa decisão, porque eu tinha apoio do Paulo, entende? Ele estava comigo, ele falou, não, beleza, tu quer ficar só estudando, vamos lá, eu sei que tu não tá feliz nesse trabalho, que tu quer o céu de justiça, tinha saído do edital de Santa Catarina, e ele, não, beleza, eu te ajudo. Eu tinha um dinheiro guardado? Tinha, mas é muito relevante o fato de eu ter o apoio da pessoa que tá comigo, sabe? Então, eu acho que são coisas que precisam ser pesadas. Não dá para também, assim, nossa, eu vou largar se tu não tem um apoio. Eu acho que é bem complicado fazer dessa forma. Então, eu tinha o apoio dele e isso foi muito relevante para mim. Eu tenho que ressaltar o privilégio que eu tive disso, né? Porque quem vê pensa, nossa, olha como ela foi corajosa. Mas é que eu tinha uma situação bastante confortável também para fazer isso, sabe? E outra coisa que, na época, quando eu falei, assim, as pessoas ficaram... E mesmo assim, eu vou defender o marido. E mesmo assim, ele não foi promovido a marido? Tem que chamar Não, ele de marido, não. mas é que Sacanagem. isso é um processo. Não, isso é um Ai, processo. sacanagem, pobrezinho. Não, tem que fazer festa para ser promovida a marido. Diga ele que ele tem meu apoio. Ele apoiou no estudo, tem que ser promovido a marido. Tá certo. Tá, concordo. Mas aí, assim, acaba sendo muito mais fácil para mim tomar essa decisão. Mas o que eu acho que na época que eu falei para algumas pessoas que acho que traduz bem. Eu passei para técnico, eu passei para escrevente, eu já tinha passado em diversos tribunais do trabalho para oficial de justiça com boas classificações. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou pedir exoneração de um cargo que eu não quero me aposentar, eu quero sair daqui de qualquer forma, eu não vou passar o resto da minha vida aqui. Então, mas eu já passei por esse cargo. Se tudo der errado, eu estudo de novo, eu passo de novo. Então, essa confiança de saber. Não é que eu acho que nossa, eu sou muito inteligente, eu passo de novo. Não é isso. Eu sou muito persistente. Então, eu sabia que não tinha como dar errado, porque eu não ia desistir, sabe? Então, quando eu saí de lá, eu não saí pensando assim, se eu passar para oficial de justiça. Não, eu tinha certeza que eu ia passar, porque eu sabia que não ia parar enquanto não desse certo, sabe? Tanto que eu só parei quando eu tinha essa garantia. E você já parou? É isso que eu quero perguntar agora. Parou ou continua ainda Eu parei estudando? porque eu passei dentro das vagas para a Polícia Legislativa e eu tomo muito cuidado com isso. Sempre tomei não. Desde que eu entrei no cargo de técnico e de oficial escrevente, que foram cargos que eu não me identifiquei, não gostei, desde então eu passei a tomar muito cuidado que provas que eu faria. Que atribuições teriam nesses cargos, né? Então, quando eu fui fazer a prova da Assembleia Legislativa, tinha a opção de técnico e tinha a opção de polícia legislativa. E eu olhei técnico, não, isso é o que eu não gosto de fazer, isso é o que eu não quero. E polícia legislativa, não, era dinâmico, né? É um trabalho que tem viagens, eu vou lidar com pessoas, eu vou cuidar da segurança do local. Então, tinha muito mais a ver comigo, sabe? Eu tenho, assim, essa coceirinha da área policial comigo também, sabe? E eu, poxa, eu vou gostar disso. Aí, passei nesse cargo dentro das vagas, passei em oficial de justiça praticamente sendo nomeada, eu só não fui nomeada até agora por detalhe, por causa do coronavírus.
Do corona. Então, assim, tá suspenso o concurso, o prazo, né? Então, a gente ainda vai ganhar uma lei orçamentária que nós não teríamos antes. Então, eu tô bem tranquila quanto ao oficial de justiça. Sei que vai dar, eu sei que vou ser nomeada. Acredito que vai ser lá pelo meio já de 2021. Mas mesmo que não dê, essa validade vai até 2022 agora. Então, tá mais tranquilo ainda. E se tudo der completamente errado, eu tenho cargo da Polícia Legislativa, que é um cargo que eu sei que eu vou curtir. Então, foi por isso que eu parei, sabe? É por causa dessa garantia de ter passado dentro das vagas. Você tem duas seguranças, né? Você tem dois lugares, em tese, para assumir, né? Uma que é certeza e outra que é praticamente certeza. Muito provável. É. E aí, nesse caminho, aí a ideia de como estudar, né? Das técnicas de estudos, o que é que você foi mudando ao longo do tempo, né? Até chegar ao que você faz hoje. Eu sei que você faz coach, dá orientação, né? Depois até falar um pouco do trabalho que você faz, mas dessas técnicas de estudo, o que é que você foi vendo de aprendizado e de mudança sua, né? O que é que você não faria mais hoje? Quais foram os seus grandes erros de estudo? Isso é muito importante, é verdade. A gente comete muitos erros, né? Um dos meus grandes erros foi exatamente o que me levou aos cargos de técnico e de oficial escrevente, que foi não tomar atenção às atribuições dos cargos. Porque se eu tivesse esse tino antes, eu poderia ter começado a estudar para oficial de justiça muito antes, se eu já tivesse esse foco, né? Então, eu já seria oficial de justiça mais rápido, né? E você acreditava lá atrás que você seria capaz de ser... Você, naquele primeiro momento, estava estudando. Se você já tivesse essa visão de que você queria determinada área, né? Sabendo que você queria oficial de justiça, você já acreditava em você ao ponto de dizer, não, eu só vou fazer oficial de justiça porque eu sei que eu vou passar, ou você precisou dessas escadinhas, né? Desses aprendizados, para dizer, não, agora eu sou capaz. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo muita gente sem acreditar neles, né? Como você disse aqui, é o floquinho de neve que nunca nada dá certo, né? Nada para ele se encaixa. Será que a pessoa precisaria passar por isso ou não? Voltando no passado, você no primeiro momento seria uma Raquel confiante como está hoje? Não, óbvio que como eu tô hoje, não, assim, mas eu sempre fui bastante confiante, sabe? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a questão do apoio e do que me circulava, assim. O meu pai sempre ressaltou, assim, que ele não tinha dúvidas do meu sucesso, sabe? O Paulo também sempre esteve, assim, me colocando muito para cima. Então, acabava que eu cresci e me desenvolvi ouvindo que eu era capaz. Capaz. E essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, eu sempre fui confiante. Claro que não como eu sou hoje, assim, né? Algumas pessoas falam assim, tá, e se não te chamam para oficial de justiça? Tu estuda de novo? E assim, se eu não tivesse, de repente, a questão da Assembleia, eu estudaria de novo, sabe? Eu não teria... Eu acho que a gente não pode ter esse medo de dar um passo para trás, sabe? Eu estudaria de novo, com certeza. Prestes a acabar, deixa eu pegar meu carregador. Então, erro 1 foi não escolher a área, né? Erro 2. Erro 2. Qual foi o segundo não fazer grande erro? Revisões periódicas. Hoje, erro 3. Erro 3, deixa eu pensar. Leitura de lei seca. Sempre foi um problema para mim, a lei seca. Mas piorou não. Eu resolvi, né, esse problema usando fazendo áudios, né, da leitura da lei seca. Eu resolvi fazendo áudios, eu lendo a lei ou baixando áudios, tem no site do Planalto, né, aqueles áudios prontos. E também eu usei o Revisa Lei. Para mim, o direito civil era uma coisa assim, muito difícil de fazer a leitura, porque aquele código parece que foi escrito em 1940, né? Certo. 1840, perdão. Parece que foi escrito assim, muito, muito antigamente. E aí, para mim, era muito difícil. Eu usei o Revisa Lei, que é um material que é com lacunas e perguntas, entendeu? Para fazer a leitura da lei. Então, peraí, vamos lá. O erro 3, depois a gente fala do 2, que é o da revisão, né? Do erro 3. Então, era leitura de lei, você resolveu... Você falou escutando os áudios, mas como é que você fazia? Você só escutar o áudio, era essa a solução? Você escutava que horas? Como é que...
eu escutava bastante os áudios. Escutava, tipo, sempre que eu estava em trajeto, sabe? Tipo, quando eu trabalhava, por exemplo, eu tinha que ir para trabalho, eu estava sempre ouvindo os áudios, entendeu? Lavando louça, tomando banho, essas coisas assim. A gente absorve bastante coisa pelo áudio, eu acho muito interessante. E, inclusive, partindo dessa oitiva de artigos, eu comecei a gravar o material que tinha no meu caderno. E daí eu ouvia também. Isso funcionou bastante para mim, tipo um podcast assim da matéria, sabe? Mas então a lei, e eu vejo que você vive fazendo exercício aí, né? Postando yoga, sei lá. Você fazia yoga escutando Não. lei? Isso é um momento à parte. Exercício físico, escutando lei? Não. O exercício físico é o momento do exercício físico, focado no exercício físico. Certo. Então, mas aí a lei era nesses outros momentos. Então, no carro, mas não no exercício físico. Porque é interessante porque eu escutava também, mas escutava no exercício físico. Então, assim, meu tempo todo era escutando alguma videoaula, né? Eu transformava em audioaula, na época não tinha tanto esses áudios. E eu fazia, É uma não boa para a coisa. lei, mas assim. E a minha ideia era, eu não aproveitava 100%, lógico, eu tinha que contar, tinha Claro. que saber lá, perdi alguma coisa. Mas eu acho que absorve, eu acho que A vai. rotina também, a mesma É, lógica. É que eu não fazia assim o exercício físico porque eu tinha aquele momento como um descanso. pause assim para mim, sabe? É. Então eu preferia deixar só para isso. Deixa eu tentar encaixar aqui que E você falou outra coisa aí, não sei que lei, revisa a lei, como é o. Não revisa a lei. conheço você. Fala um pouco pro pessoal aí. Que... É um conhecido meu que fez, que desenvolveu, e eu comecei usando para civil, que tinha muita dificuldade civil, e agora tem várias matérias. Eu até estou fazendo com ele a parte de penal, que são, assim, cada artigo tem uma pergunta. Então, tu vai respondendo perguntas, preenchendo lacuna, botando certo ou errado, em cada artigo do código, bem bacana. Para Ah, gravar. legal. Ele tem um site, revisa a lei, é? Revisa a lei, isso. Onde é que o pessoal acha? Revisalei.com.br. É esse o nome do. Isso. E tem o Ah, Instagram legal. da lei. E assim, essa minha dificuldade de leitura de lei, ela é especialmente porque eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, a leitura, para mim, é muito, muito maçante, porque eu lia e eu tinha que ler de novo, e de novo, de novo. E assim, uma pessoa normal lê e eventualmente se perde, né? Tá lendo, se perde, volta. Eu, assim, 4, 5 vezes pior, e eu não quis tomar remédios. Então, eu tive que ir desenvolvendo, e foi por isso também que eu desenvolvi essas técnicas de estudo, né? Porque, para mim, eu fico pensando assim, cara, se funcionou para mim, funciona para qualquer Funciona para pessoa. qualquer pessoa. Meu nível de dificuldade de concentração é incrível, assim, é bem complicado mesmo. E você passou num concurso dificílimo, que é oficial de justiça, né? Eu acho que é interessante isso, quando eu vou vendo também, e você pega um aluno para acompanhar, muitas vezes as pessoas acham que quem passa é de outro mundo, né? Ou que você tem facilidade, ou que você gosta de estudar, ou que você não gosta de tomar cerveja, não gosta de sair. Você é uma pessoa que a sua diversão maior é ler, né? E me parece que não é o ponto comum, assim. Eu não tenho visto tanto disso. De vez em quando eu encontro um maluco que diz que ama estudar, mas a maioria, eu tenho visto, faz como uma escada para chegar onde quer, né? Para você ter o seu cargo, para você ter a sua condição de vida, você tem que passar por isso, né? Me parece que a maioria, pelo menos o pessoal que eu estou conversando, é por aí. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é que eu não gosto de estudar. Eu falei, gente, mas tu acha que eu gosto de estudar? Eu gosto de É, ver Netflix, eu gosto de namorar, eu gosto de sair pra jantar. É isso que eu gosto de fazer. Eu estudo porque foi a forma que eu encontrei de chegar na realização do meu sonho. Então, eu tornei disso um hábito, tornei disso a minha realidade. E sobre outra coisa também que eu descobri, assim, que eu posso considerar um erro, né? Que tu estava perguntando de erros, né? Que, isso. na verdade, por muito tempo, eu estudei sem fazer intervalos. E depois que eu conheci uma menina que tirou o primeiro lugar no TRT do Amazonas, ela tirou o primeiro lugar e ela me contou que o método dela era, ela estudava 50 minutos, pausava 10. Na época que a gente conversou sobre isso, não era, assim, super Tão divulgada comum. essa lógica de estudar um tempo e pausar o outro. É assim, Certo. sentava para estudar, estudava para estudar.
Então, eu descobri que o meu estudo, na verdade, era super desorganizado. Mesmo assim, eu estava tendo alguns resultados já. Eu, pô, então, quando eu coloquei isso na minha vida, de estudar 50 minutos, pausar 10, eu dei um salto, assim, ó, muito grande. Porque antes eu estudava pela manhã, chegava no final da manhã, eu estava exausta. Aí forçava para estudar de tarde daquele jeito, sabe? Aí, quando eu fiz dessa forma, eu estudava a manhã toda, porque eu fazia pausas, então o cérebro não fica tão cansado quando tu faz essas pausas. Eu fazia as pausas, chegava no final da manhã, eu estava bem, nem parecia que eu tinha estudado. Eu acordava 5, eu estudava 6, 7, 8, não, 6 a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ciclos pela manhã, que dá 5 horas e pouquinho. E depois de tarde eu estudava mais 3. Então dava 9 Certo. ciclos por dia, que dá 8 horas. É muito estudo. Chegava no final do dia, eu olhava, nossa, nem parece que eu estudei tudo isso. Não estava cansada, sabe? Então, realmente, uma das coisas que eu falo que foi mais transformadora no meu estudo foi organizar por esses ciclos com pequenos intervalos. E aí, nesses ciclos com pequeno intervalo, você faz rigorosamente 50-10 ou a pessoa pode fazer 1 hora e meia? Como é que você entende isso e qual é a sugestão para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, eu gosto de dizer que o rigor é o que traz a liberdade no horário. Então, como eu sei que a cada. E assim, é um treinamento cerebral. Pensa como se fosse um cachorro. Tu fala pro cachorro sentar e dá um biscoito. Aí tu fala pra ele sentar e dá um biscoito. Tu dá um prêmio sempre que ele faz o que tu manda. Então, pro nosso cérebro, eu penso que seja da mesma forma. Tu propõe um trabalho de 50 minutos e dá um prêmio de 10 de descanso. Então, primeiro, esse descanso tem que ser de descanso efetivo. Tem que ser descansar. Não pode ser ficar mexendo no celular. Porque se mexer no celular não é descansar pro cérebro, né? Então, continua mandando informação. Tem que ser descanso efetivo. Tem que ser fechar o olho, respirar, caminhar um pouco, esticar, fazer um alongamento, tomar uma água, ir no banheiro. Esses 10 minutos são para isso. Então, Então, esses 10 minutos, a pessoa não pode ficar no celular conversando com os amigos, não. o ideal é que não. Primeiro, porque tu não dá descanso pro cérebro. E segundo, porque mesmo que tu. Porque a chance de tu desrespeitar o limite de 10 minutos é muito grande, tu perdendo tempo, né? E segundo, porque mesmo que tu respeite os 10 minutos, a tua cabeça tá lá na conversa, não tá no estudo. Né? Então, eu tô Certo. estudando, parei. Até tu focar de novo, dá uma dificuldade. Então, o ideal é que tô estudando, sei lá, tô estudando direito constitucional, estudei por 50 minutos. Tocou o meu despertador, eu vou parar, vou respirar um pouquinho, vou caminhar, vou voltar, eu tô na mesma vibe, eu tô com o pensamento ali, focada. E daí, se eu fui pro celular, eu já não tô mais naquela vibe. E eu vou continuar com a mesma matéria depois, não vou trocar de matéria. Não sempre, claro que eventualmente vou trocar, né? Certo. Então, e sobre 1 hora e meia, tem algumas pessoas que falam, nossa, mas com 50 minutos eu acabei de engrenar e eu não queria parar. O que eu acho? Quando tu faz o ciclo de 1 hora e meia, tu acaba dando que meio uma permissão pro teu inconsciente de que tudo bem, tu pode demorar para te concentrar porque a gente vai ficar mais tempo aqui, sabe? Então Certo. eu acho que quando tu coloca, não, é 50, então aos poucos o teu corpo, o teu cérebro vai se acostumando a se concentrar mais rápido, porque ele tem que pegar mais rápido, porque logo tu vai parar. E como eu digo, o parar não é necessariamente desligar de tudo daquilo. Eu vou quebrar completamente o meu raciocínio. Não, tu vai parar, vai dar uma respirada, tu vai continuar de onde tu parou, sabe? Então, Então, você é uma defensora fervorosa dos 50-10. 50-10. Para mim, acho que 25 por 5 é muito pouquinho. E uma hora Certo. e meia, normalmente o pessoal faz 1 hora e meia por 20 minutos. Se tu for somar 1 hora e meia por 20 minutos, A menos que 50-50, né? não, normalmente o pessoal faz 1 hora e meia por meia. Tipo, estuda 1 hora e meia, descansa meia. Certo. Se tu for somar, se tu fizer 50 minutos, dá mais tempo de estudo proporcionalmente do que de descanso. Então, para cada 1 hora e meia de estudo, tu tem 20 minutos de descanso e no outro caso, aliás, para cada 1 hora e 40 1 hora e 40, né? 20 minutos de descanso e no outro caso, para cada 1 hora e meia de estudo, tu tem 20 minutos ou 30 minutos de descanso. Então, a produtividade e quantidade de horas acaba sendo maior. E aí, depois que você começou a fazer isso, você sentiu diferença no seu estudo, no seu resultado. Assim, ó, foi gritante a diferença. Por isso que eu sou, assim, muito defensora dessa lógica
E essa coisa de fazer bem 50, bem 10, bem direitinho, eu acho que é super importante, porque faz esse treinamento cerebral. Tipo assim, o teu cérebro se acostuma. No início, quando eu comecei a fazer, eu fazia assim, quando eu olhava 15 minutos, eu, putz, ainda tem um monte, tá, vamos lá. Aí eu, aos poucos, quando eu ia ver assim, tá, tô meio cansada. Eu olhava, tava em 45 já, sabe? Passava rápido. Até hoje, tipo, passa rápido tipo, o meu cérebro já se acostuma. Tá chegando a hora de descansar, No sabe? finalzinho ele começa a querer cansar. No finalzinho já tá chegando a hora de descansar. Então, é muito bacana, porque tu tem picos de produtividade. A cada 50 tu já sobe um pico de novo, entendeu? E aí, pegando isso para a prova, como é que você se comporta em prova? Como é que você sugere que o pessoal se comporte? Faça a mesma coisa a cada 50 minutos? Sei lá, você não tem um relógio ali, mas você tem um cronômetrozinho ali na parede, né? Você tem que você pare, vá no banheiro, beba uma água. Quando tu... Por isso também é importante o treino bem certinho, porque teu corpo acostuma. Então, naturalmente, quando eu tava fazendo prova, quando dava 50 minutos de prova, eu já ficava, dava uma, assim, sabe? Eu respiro, eu fecho os olhos, respirava, tomava uma água. Como eu faço prova muito rápido, sempre que possível eu ia ao banheiro. Então, eu ia ao banheiro 2, 3 vezes durante a prova, sabe? Porque pra mim era muito bom, eu esticava as costas, assim. Então, durante a prova também fazia isso, eu dava uma cuidada ali, quando marcava uma hora. Se eu tivesse muito concentrada, eu não, parei, vamos dar uma respirada, porque tu vai oxigenar teu cérebro, tu vai voltar com o pensamento mais ligado, a chance de tu enxergar de repente um erro que tu não viu antes é muito maior. Então, eu acho que também é importante fazer na hora da Então, prova. mesmo em prova, você defende que a pessoa faça essas paradas, né? Não é uma perda de tempo. Na verdade, é um ganho de resultado, né? É claro que assim, isso tem que ser treinado, né? Porque para mim é fácil falar para fazer, porque eu nunca tive dificuldade com o tempo de prova. Mas para quem tem dificuldade com o tempo de prova, isso precisa ser muito bem treinado para não Não, atrapalhar. E também, na prova, tu não vai fazer 10 minutos de intervalo, tu vai fazer um intervalinho ali e já vai voltar, né? perfeito. E outra coisa, quando a gente estava falando dos problemas, você falou do resumo, né? Da revisão, na verdade. E aí a gente Revisão. não falou qual foi a solução, qual é a dica, por que é importante a revisão, né? Qual é a sua visão desse erro e como é que isso se transformou numa potencialidade ou num ponto que você acha importante hoje? Eu tenho a impressão de que não ter feito revisões foi uma das coisas que mais. Se eu for pontuar os dois principais, foram, né, a falta de leitura de lei e a falta de revisão, que atrasou demais a minha aprovação, sabe? Porque eu queria ver muita matéria. Quando eu voltava naquele assunto um, sei lá, tópico 1 de português, quando eu voltava nele, já fazia tanto tempo que eu tinha visto ele pela primeira vez que eu nem sabia mais do que se tratava, sabe? Porque o edital é muito extenso. Então, se tu for deixar para rever só quando tu for reestudar o assunto, tu acaba perdendo muito. E aí, o que acontecia? Eu tinha que rever tudo. Eu tinha que reestudar tudo, como se eu não tivesse visto, assim, sabe? Então, acabava me tomando muito mais tempo. Eu passei a fazer aquelas revisões periódicas. Eu fiz pela curva do esquecimento, aquela de 24, 7, 15, 30. Mas não necessariamente eu acho que a pessoa precisa fazer pela curva do esquecimento exatamente. O que eu acho que é legal? Que seja feito. Tipo, melhor do que fazer, do que marcar ali para fazer pela curva do esquecimento e acabar não fazendo nada direito, é tu marcar para fazer com uma periodicidade mais espaçada e não deixar de fazer, sabe? E aí você fala, por exemplo, me intriga muito essa, eu nunca fiz essas revisões assim tão metódicas. Eu sempre fazia na semana, mas assim, hoje todo mundo tem isso, né? 24, 48, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Uhum. A minha angústia e a dúvida que eu trago para muitos, a maioria dos professores hoje usam alguma dessas técnicas, né? Como é que você fazia para você administrar isso com um conjunto grande de matérias? No momento que você tiver ali 10, 15 matérias para estudar, né? Como Então, é que você ia fazendo com 7, 15, 30 e isso não virava só revisão? Porque num dia que você tivesse ali 15, 20 matérias, qual é a saída para o aluno que passa por essa mesma angústia que eu passava? no concurso do TRT a gente tinha 14 matérias, tá? Então, Certo. Número bom. E esse sempre foi o meu problema também com esse tipo de revisão, porque eu até tentava organizar, mas eu acabava me perdendo. E se eu esquecesse, tipo assim, eu fiz a revisão hoje, se eu esquecesse de anotar para fazer essa revisão daqui uma semana, eu já ia perder ela no caminho.
que tem um anjo que caiu do céu que fez um site que organiza isso de graça. Qual o site aí? Faça propaganda pra galera aí. É revisando. Peraí. É revisando.com.br. Ah, O Instagram é Revisando Oficial. Eu conheci ele certo. pelo Instagram mesmo, sabe? Porque eu usava um aplicativo que tem também, que eu não vou lembrar o nome, mas tem um aplicativo que faz também essa coisa. Só que esse aplicativo não salvava na nuvem. E um dia Certo. deu um problema no meu celular e eu perdi tudo. Aí eu passei a usar o site. Enfim, esse site, no dia que tu estuda o assunto, tu cadastra e ele faz, cadastra as tuas revisões. Tipo, se tu colocar para 3 anos, ele cadastra por 3 anos as tuas revisões. Daquele tópico da matéria, sabe? Aí, Certo. todo dia, o que eu recomendo? Que a pessoa comece o dia fazendo revisão, que isso é outro problema. Normalmente, as pessoas colocam a revisão no final do dia. Já tá Aí tá exausto, cansado. a revisão fica toda cagada, não faz nada de direito. E aí não rende. Eu comecei a colocar a revisão no início do dia, assim, um ciclo, 50 minutos. Eu tenho 4 assuntos para revisar, eu vou usar 50 minutos para rever esses 4 assuntos, rapidinho. É para dar uma olhada, porque eu vou ver eles periodicamente. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu expliquei com mais calma, bem assim, como fazer esse estudo. Eu concordo que se tu não fizer dessa forma bem controlada, fazendo só 50 minutos por dia, pode se tornar um problema, porque quando tu vê, começa a acumular um monte. Eu acho que o grande segredo dessa revisão é isso. Delimitar que tu vai revisar só por um ciclo por dia. Porque senão, quando tu vê, tu tá revisando 3 horas e não tá vendo matéria nova, né? E aí você só revisa o que der em 50 minutos. Você não vai conseguir revisar tudo, é isso? Tu faz caber o que tem para revisar naqueles 50 minutos. É uma revisão rápida, é passada de olho, só assim. Por quê? O que vai acontecer? Eu estudei ontem esse assunto, então eu vou rever hoje. Então, Certo. é fresco na minha memória, preciso só dar uma olhadinha. Aí o assunto da semana passada, eu estudei na semana passada, já revisei uma vez, e agora estou vendo de novo. Ele ainda está fresco. Então, por essa lógica, os assuntos ficam sempre frescos na tua memória, então tu não precisa demandar um monte de tempo em cima dele, sabe? É só dar uma passadinha de olhos. A lógica é que eu não fique aqueles 3, 4 meses sem nem ter visto aquele assunto, sabe? Mas funcionava bem para você esse mecanismo. Então, hoje é o que você defende. Tudo bem, eu defendo. E daí, assim, para que não acumule tanto, eu tenho falado bastante para o pessoal fazer mais espaçado, não precisa fazer 24, 7, 15, 30, tão assim, sabe? E o que é mais importante que tu faça. Então, tipo assim, a de 24 eu acho que é muito importante. Então, faz 24, sei lá, bota 10 ou 12 dias depois, 20 ou 25 dias depois. Deixa mais espaçado, que daí não acumula tanto e tu não deixa de revisar, sabe? E consegue avançar também na matéria, né? O Renato está perguntando aí a questão de estudar por provas anteriores, né? Você acha que estudar e analisar, né, as questões que está errando, se isso deixa o estudo mais direto, mais assertivo? Na verdade, eu acho que o estudo precisa de ter fases. Assim, eu não gosto muito de estudar por provas anteriores, salvo para português, mas sim fazendo muitas questões, sabe? Mas para português eu acho que é muito importante, para mim pelo menos foi, estudar por provas anteriores, porque português, muitas vezes a banca pega uma lógica da prova toda. Então, se tu pega questões por tópicos, tu até me corrige se Certo. eu errado, tu pega só por tópicos, tu acaba perdendo um pouco da lógica da prova, às vezes. Então, pelo menos para a FGV, quando eu fui estudar, isso foi muito relevante, eu estudar fazendo a prova mesmo e não fazendo por tópicos do assunto. Mas Mas, só da matéria, só português, não a prova toda, então. isso. Quando eu ia estudar português, eu estudava a prova. Agora, para outras matérias, eu acho mais inteligente a gente estudar por tópicos mesmo. Tipo assim, direito constitucional, direitos fundamentais. Tanto é que eu desenvolvo sempre que é possível, eu faço edital verticalizado e coloco o link lá para as questões de cada um dos tópicos. Porque o que eu acho? Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Raquel, tô trancado no 70%. Eu falo, não é verdade. Não é verdade. Está sendo 70% em todos os tópicos de todas as matérias? Não. Então, provavelmente essa pessoa, na verdade, não sabe como é que ela está dentro daqueles... sei lá, em constitucional, 170%. Tá. Em direitos fundamentais, você sabe quanto? 95%. Tá. E controle de constitucionalidade? 65%. Então, tu tem que estudar controle de constitucionalidade. Então, fazendo por tópicos
te permite identificar que tópicos da matéria que tu tá mais deficitário, que tu precisa dar uma atenção maior. E o pessoal perguntando aqui, que questão de concurso, né? Você usava o que concurso? Usava algum site? Quantas questões você fazia? Ou fazia por dia? Ou fez ao todo? O pessoal sempre tem essa curiosidade, né? Sim, eu usava o QC, eu sou muito fã do QC. Eu não acho que algum dia algum site vá superar, porque a gente tem no QC uma coisa que não tem como substituir, que é a comunidade, né? Então, a comunidade ajuda muito. Os comentários dos próprios alunos são muito relevantes. Então, eu sou fã do QC, eu usei muito. Eu não tenho o total de questões que eu fiz, porque eu zerei diversas vezes. Então, sempre que eu fazia... não sempre que saía edital, mas bem frequentemente eu zerava. Quando eu tava, assim, chegava a 15 mil, não, vou zerar, tá? Porque senão as questões não apareciam mais, né, como novas. Então você fazia de novo a mesma questão. Quando você zerava, elas voltavam. E errava de novo às vezes, fazer isso, né? Mas, assim, eu defendo que a gente tem que ter o estudo por fases. Então, essa primeira fase, como eu falei, que a gente fazendo as revisões, mas estudando a matéria aquela fase mais lenta, mais demorada, de muita teoria. Depois, uma segunda fase que a gente equilibra questões com teoria. Não que não tenha questões na primeira fase, mas é menos, né? E a terceira fase, que é o mundo ideal de tu estar quando o edital sair, tipo assim, não pode passar para essa fase quando o edital sair, tu tem que já estar nessa fase quando o edital sair, que é, eu faço as minhas revisões do dia, aqui, de acordo com o site lá que vai estar me mandando, e o resto do dia eu passava só fazendo questões. Então, eu ficava 50 minutos vendo teoria e o resto todo do dia fazendo questões. Então, nessa época, eu fazia aí 400 questões por dia. Mas é que... E a leitura de lei nessa época? Não entrava, não, no seu espaço do dia? Não, junto com as revisões daí. Mas só 50 minutos. Então, 50 minutos você tinha que revisar, não, ler lei? Desculpa, 50 minutos de revisão e 50 minutos de lei. Ah, certo. E aí o resto era... O resto do dia só fazendo questões. Legal. E outra coisa, aí, hoje aqui no Direção, lá no Direção, eu estou à frente da questão da a prova discursiva, né? O que é que você acha de prova discursiva? Qual é o momento que a pessoa deveria se preparar? Qual a importância dela na caminhada, né? O que é que a gente deveria fazer com essa questão da prova discursiva? Sim, assim, eu nunca fui um as para discursivas, tá? As discursivas sempre me colocaram para baixo, tá? Eu nunca estudei muito para discursivas. Porque eu tinha sempre a impressão de que, como eu estudava, o que eu achei importante? Eu escrevia bem redações, tá? Escrevia bem redação, então eu meio que acabava me saindo ok na discursiva. Ela me puxava um pouquinho para baixo, mas não me derrubava, sabe? Certo. Também não me botava para cima. E aí eu acho que faltou um pouco de eu treinar um pouquinho de discursiva assim, mais perto da prova, sabe? Porque, querendo ou não, pelo menos para a STC, eu acho que o CESP é um pouco diferente, tá? Mas para a STC, eu percebia que a discursiva acabava sendo muito objetiva. Né? É assim, está certo, sim ou não? Muito direto. Muito direto. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, no TRT de Santa Catarina, se eu tivesse treinado discursiva, eu teria me dado conta de botar o nome de um princípio que eu não coloquei. E não ter... eu expliquei, eu disse o que era, minha resposta estava certa, mas eu não coloquei o nome. Eu não coloquei o nome e eu pedi um ponto. Cara, um ponto é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, era o tipo de dica que eu teria tido se eu tivesse feito um treino de discursiva. O professor ia falar, olha, princípio, tu tem que colocar o nome do princípio, tu tem que colocar o conceito. E esse treino eu não tive. Então, eu acho que é importante, sim, fazer um treino, por mais que a gente perceba que a discursiva seja objetiva, eu acho que tem dicas, assim, e pontos que são relevantes não de se treinar, mas de te dar conta desses detalhes, sabe? E você falou uma coisa que eu acho interessante, essa questão. Ah, eu escrevia bem, né? Muita gente tem disso. Eu estava fazendo um deles falar com o professor Danuso, professor formado em letras, da aula. Ele, Sérgio, eu fiquei fora em concurso na prova discursiva. Eu sou formado em letras, eu adoro escrever, vivo lendo um bocado de livro lá filosófico, um bocado de viagem. E a falta de treino me colocou para baixo, né? Eu, por outro lado, fui inverso. Eu vim da engenharia lá no começo. Minha primeira graduação foi em engenharia. Eu odiava escrever. E por isso eu tive que treinar muito. Porque se eu não treinasse, eu nem ficava ali, como você disse. Você, por ser boa, talvez você ficava mais tranquila e ficava ali na média, né?
eu era tão ruim que eu tive que gastar muita energia. Então terminou que foi algo que eu tive que me esforçar muito, né? Como Eu eu acho que... fiz a redação para o vestibular, eu acabei assim, tipo, redação eu escrevia bem, sabe? Ah, E tranquilo. provas assim que eu tive, por exemplo, TRT 4, foi o primeiro TRT que eu fiz. E eu tive a redação corrigida e a minha redação me colocou para cima, sabe? Então, foi assim, imagina, o primeiro TRT que eu fiz. Então, não tinha E o treino. pessoal tá perguntando aí quais concursos você foi aprovada. Você já falou vários aí, né? Então, o TRT 4, mas aí o TRT 4 venceu já, né? E não rolou a chamada, porque no último chamou 80, nesse chamou acho que 14. Ixi. O 4, o 2, o 1, o 7, o 11 e o 12. Então você é a menina do TRT. É, Seu negócio é TRT. é. E aí na Assembleia também, né? Agora para a polícia. E eu tinha passado também no oficial escrevente e técnico judiciário. Que assim, aqui no estado eram 2 cargos separados. O oficial escrevente era para o interior e o técnico judiciário para a capital, para o 2º grau. Então eu passei Certo. nos 2 e fui nomeada nos 2. Então passou em tudo aí já. Você foi de A a Z. E por que TRT? Por que área de trabalho? A área que você... Porque você falou assim, ah, eu gosto de oficial de justiça. Mas Sim. por que escolher oficial de justiça da área de trabalho? Você teria aí oficial de justiça de qualquer lugar. Primeiro foi meio assim, vai ser TRT, vamos fazer. Eu ainda tava naquela vibe de fazer tudo que aparecia, sabe? E daí Hum. bom, ia sair em Minas, e daí eu falei assim, não, mas tá muito em cima isso, eu não vou fazer. Vou fazer o 4 que vai vir, que é o do Rio Grande do Sul. E daí eu comecei a estudar. E eu comecei a me encantar pela área trabalhista. Eu conhecia muito pouco. Na faculdade, eu tinha gostado assim, das aulas, mas eu não tinha super me adaptado, sabe? Porque na época da faculdade eu estava sempre estudando para algum concurso, então a minha faculdade sempre foi meio que deixada de lado. Então, eu não tinha muita noção do que era do jeito do trabalho. Realmente, quando eu comecei a estudar para o TRT 4, eu me encantei assim, pela área e acho que eu vou ser muito feliz assim, com esse trabalho voltado, né, para o empregado. Então não seria qualquer oficial de justiça que lhe brilharia os olhos, não. É oficial de justiça do trabalho. Não, mas eu gosto também, assim, gostava também de ver, por exemplo, o trabalho que o Paulo fazia lá no Oficial de Justiça Estadual, é mais visceral, assim, sabe? Tirar agressor de casa, sabe? É mais, assim, Mais adrenalina. pesado. Eu acho que eu ia gostar também. Eu acho que eu gosto do trabalho de oficial. Eu gostaria de fazer também, sei lá, na Justiça Federal, mas com certeza prefiro a área trabalhista. E aí é que estamos chegando aí no finalzinho, né? Matelli perguntando como é que estuda para redação quando o concurso não tem referência bibliográfica, né? Como é que ela faria para discorrer sobre um tema? Qual seria a sua sugestão? Eu acho que a maioria dos concursos não tem, na verdade, referência bibliográfica para discursiva, né? Eu acho que não tem. Eu não entendi direito a pergunta, mas eu acho que para estudar redação é bem interessante, é bem importante esse curso, sabe? Principalmente nesse sentido, nossa, eu não sei como estudar. Cara, vai fazer um curso de redação, sabe? Eu fiz vários já. E eu acho que é bem relevante, tipo assim, eu não sei como eu escrevo. Faz o curso, manda para correção, vê como é que tá a tua nota, vê se tu precisa melhorar. E vai melhorando a tua nota. Tá, eu já tô tirando 94 nas redações corrigidas do curso. Tá, então dá para dar uma segurada. Quando estiver mais perto do edital, tu volta a fazer. Mas, tipo, não dá para tu esperar sair o edital para, nossa, eu fazer redação, vou começar a fazer o curso. Não É, vai isso que dar. você falou é legal. Para mim, o mais importante é isso. Assim, a gente tem um curso só da teoria e o curso com correção. Eu sou fã do curso com correção, porque é onde a pessoa consegue ver um feedback individualizado, né? No geral, ela vê a teoria e acha muito bonito, né? É muito fácil escrever. Mas quando ela começa a escrever, que você vê que tem falhas ali, que você pode melhorar. E realmente o curso com correção, acho que faz aí toda a diferença numa preparação para discursiva também. Eu acho que é a mão na massa. É o que eu falei, é o suor, né? Como todo concurso, eu acho também, a prova objetiva. O que eu tenho visto, assim, para mim, o ponto comum dos concursos é esforço, é abdicação, é dedicação, é planejamento, né? Eu O acho pessoal não que tem nada do céu, né? essa pergunta dela eu acho que tem um pouco a ver com a questão de conteúdo. Teve um professor uma vez, eu não sei se conhece o professor Marcelo Julião, eu gosto muito dele. Não. Ele uma vez falou numa aula de redação, ele falou assim:
tu tem, sei lá, X idade, tu fez uma faculdade, ou se não fez uma faculdade, tu fez um ensino médio, tu tem conhecimento, tu tem conteúdo. Tipo assim, confia, tu tem. Quando tu chega na hora de escrever e não sai, não é porque tu não tem conteúdo, é porque tu não tá acostumado a escrever. É prática Então, que falta, né? tem que ter a prática de escrever, entendeu? Quando tu tem a prática de escrever, tu discorre sobre praticamente qualquer conteúdo. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas em ter conteúdo, ter conteúdo. Nós somos, o nosso nível de pessoas que estão estudando para concurso, imensa maioria, nós temos já conteúdo. O problema é que não está acostumado a escrever. Isso é engraçado, eu vou fazer a minha primeira prova oral, eu fui conversar com um colega meu que tinha feito para Procurador da República. E eu conversando com ele, eu disse, Lucas, mas assim, o que é que eu faço na prova oral? Eu nunca tinha feito, não tinha a menor ideia. Ele disse, Sérgio, é como qualquer outra fase, é treino. E aí, conversando na mesa de baile, só, fale sobre água. Falar sobre água, qualquer um tem condições de falar 2 horas sobre água. Água para o corpo, água para o meio ambiente, água para qualquer lugar. Eu não consegui falar ali 2 minutos, quer dizer, não é que eu não conhecesse água, mas você trava e não consegue passar aquilo ali no treino oral, da mesma forma no treino escrito, né? Você não consegue passar para o papel o que está na sua cabeça, você conhece do assunto. Mas esse transformar, e eu acho que redação é um pouco muito disso que você falou mesmo. Eu sempre defendo que não vale a pena gastar muito tempo vendo 1000 aulas de atualidades. Porque você já sabe, você precisa colocar isso no papel. E aí tem muita gente que se engana, né? Eu tinha uma aluna minha de coach que eu pedia para marcar o tempo e eu ia olhar lá no cronograma dela, atualidades. Que tanta atualidade dessa que você vê? Não é o jornal que eu estou vendo para ficar. Quer dizer, ela não queria estudar, ficava vendo jornal, né? Ia jornal de manhã, jornal de tarde, jornal de noite. Quer dizer, não passou em nada, né? Não preciso nem falar que essa não passou, né? O pessoal tem atualidades para ver, eu falo, cara, faz o seguinte, fantástico, domingo, caderno na mão, anota tudo. Anota o nome dos dirigentes, o nome das pessoas que aparecem, que é isso que é a própria pergunta. Ele não vai te perguntar o que está na tua cabeça claramente, vai te perguntar o nome da cidadezinha que aconteceu tal coisa, que foi citada no documentário, mas tu não guardou. Então tu anota, tu grava. Então, eu também não sou muito a favor de ficar ouvindo várias aulas de atualidade. Eu acho que nós temos a atualidade, o que a gente precisa é prestar atenção na atualidade que a gente já tem acesso. Isso. Perguntaram aqui para falar um pouco do TJRS, só que eu não sei o que é, se é o próximo concurso, de como foi o trabalho, não sei. E acho que não vai dar tempo, né? Já deve estar acabando. A gente tem aí 4, 5 minutinhos. Eu vou já fazer o seguinte, já vou me despedir do pessoal, agradecer a participação de Raquel. A ideia dessas lives é a gente trocar ideia, construir. Eu defendo que não existe um único caminho, que não existe uma única verdade. E é isso que eu quero passar para os alunos, é que eles comecem a enxergar caminhos diferentes, pessoas diferentes. A Raquel depois aí, quando acabar, pode aproveitar os últimos minutos, falar um pouco do seu trabalho. Eu sei que a Raquel tem feito... Eu vejo de vez em quando ela no Instagram, eu sei que ela faz 1001 coisa, eu nunca sei o que é que ela faz. Eu pensei que ela morava no Amazonas e ela era oficial de justiça. Agora eu descobri que é o marido dela que mora lá, ela vai visitar o marido. Ela dá aula de yoga, sei lá o que, e vive fazendo... Então são 1001 ações que ela faz. Ela acho que faz trabalho de coach, faz trabalho... Então, falar um pouco aí do que você tem feito, Raquel, para o pessoal, e agradecer a sua participação, e a gente vai sempre aí fazendo trabalhos conjuntos. Né? Obrigada, Sérgio. Então, na verdade, eu acho que a Raquel faz tudo, um pouco, né, um tanto do meu transtorno de déficit de atenção gritando, porque eu quero fazer tudo, eu quero estar em tudo, e é muito gratificante, assim, no Instagram mesmo, ajuda pro pessoal, sabe? Eu comecei a dar consultorias... Peraí, só para atrapalhar um pouquinho, peraí, rapidinho, só para lhe atrapalhar. Me diga por que tem que acordar às 5 horas da manhã, sei lá qual hora que vocês acordam, porque eu vejo tanta gente acordando cedo demais nessa sua finalização e fala um pouquinho desse madrugar. Então, eu sou curioso. Isso foi outra coisa que foi bem transformadora para mim. Lembra que eu falei lá no início que eu acordava às 5, começava a estudar às 6? Porque eu fiz a leitura do livro do Milagre da Manhã super descrente, porque eu achei que não ia funcionar comigo, porque eu sou taurina, preguiçosa, gosto de cama, gosto de dormir. Só que foi uma coisa muito transformadora, porque eu passei a enxergar a minha vida de uma outra forma, sabe? Eu parei com aquela coisa do vitimismo, de achar que coitada de mim que tenho que estudar. Eu comecei a acordar e ver o meu dia, um bom dia, ver o sol nascer e fazer uma leitura não jurídica, ter o meu momento de meditação, fazer os meus exercícios. Então, esses hábitos matinais transformaram muito a minha forma de enxergar o mundo, sabe? Por isso que eu sou, assim, muito fã
desse hábito. Por isso que eu sinto muita falta quando eu não estou fazendo, né, nessa função de viajar e tal, com um fuso horário diferente, fica um pouco complicado. Então, eu gosto muito, mas assim, não necessariamente precisa acordar às 5. É que quando tu acorda às 5, aí eu acordo às 5, começo a estudar às 6. Cara, meio-dia eu já estudei horrores, sabe? Então era muito bom por isso. Eu vi uma produtividade incrível pela manhã e eu tinha que estudar só um pouquinho de tarde, então 4 da tarde eu estava livre para fazer o que eu bem entendesse. Então, por isso que eu gostava muito de acordar super cedo. Tem toda a questão do ciclo circadiano, tu estar acordando mais ou menos perto do horário que o sol está levantando. Tem toda uma questão hormonal, antropológica, que tem a ver com o teu funcionamento de todo o teu corpo. Então, tem diversos benefícios nesse sentido também. Mas eu sempre digo que, independente da hora que a pessoa acorde, o mais relevante de tudo isso é ter o seu momento, para que tu comece o teu dia de forma positiva. Cara, pensa só, se todo dia tu acorda, toca uma água no rosto e senta para estudar, é muito mais difícil tu manter isso num longo prazo do que se tu acorda, toma um café, lê um livro e tem um momento prazeroso. Então, não é levantar para estudar, é levantar para ter um momento prazeroso. É completamente diferente. Então, no longo prazo, dá um benefício muito maior. Daí, então, eu comecei a fazer os atendimentos de consultoria. Porque, né, a gente tem resultado, as pessoas querem saber como é que fazem, querem dicas, querem tudo. E as pessoas insistiam muito. Daí eu comecei a fazer há bastante tempo já atendi muita gente. Tem muita gente já aprovada, sabe? É muito bacana saber, assim, que impacta positivamente. Volta e meia recebo uma mensagem de Raquel, tu mudou minha vida. Isso não tem preço, sabe? É muito incrível. E agora eu estou no time do Direção Concursos das consultorias. Então, a gente faz por lá. Eu tenho um suporte muito bacana também, com materiais legais, que consegui dar um up também nos meus atendimentos. Então, acho que a gente vai ter um resultado ainda maior. Estou bem contente, assim. E o trabalho, como o que eu já fazia antes, ele é sempre voltado para a qualidade do estudo e não, assim, para essa quantidade de horas exatamente, né? Sempre voltado a essa pessoa estar em equilíbrio. Ela está com problema na família. Não, peraí, vamos conversar sobre isso. De repente, será que não é interessante buscar a ajuda de um terapeuta? Então, a gente conseguir fazer uma análise de todo. Eu estou fazendo uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental para poder dar um auxílio maior para os alunos nesse sentido. Então, eu estou bem feliz assim, com os resultados que a gente está tendo. E, claro, sempre tentando melhorar a minha qualificação para ajudar cada vez mais pessoas. Né? Então, quem quiser lhe procurar, tem vaga ainda. Uhum. Temos agora para agosto, eu acho. Mas temos vaga sim. Tá bom, show de bola. Então, Raquel, é isso. Temos aí 20 segundos, chegamos ao finalzinho. Obrigadão pela participação. Tivemos um problema aí no começo, mas graças a Deus no final terminou dando tudo certo. Que bom. E a gente se encontra por aí. Obrigadão. Um abraço a todos. Prazer. Tchau, gente.